Olá! Estamos começando o podcast Portaria Loctec. Eu sou Tainara Oliveira, gerente regional da Portaria Loctec, e aqui, a cada edição, contaremos com uma presença convidada para batermos um papo sobre a vida do síndico e trocarmos várias ideias sobre o dia a dia dos condomínios. E hoje o nosso convidado é o senhor Tônio Veríssimo, que é síndico do condomínio residencial Megaville. Vamos lá? Boa tarde, eu sou a Tainara Oliveira, sou gerente da Portaria Loctec, aqui em Fortaleza, né? E hoje a gente está com o seu Tony, que é síndico do condomínio Megaville, que vai compartilhar um pouquinho da experiência dele como síndico. Tudo bem, seu Tony? Tudo jóia. Boa tarde. Boa tarde. Seu Tony, conta um pouquinho para a gente por que o senhor decidiu ser síndico. É, é, a gente estava falando, você está gravando, né? Na verdade, assim, eu não decidi, fui empurrado, né? Empurrado pela situação que o condomínio estava. Então, assim, quando eu fui ser morador de lá, morador e proprietário, não estava nada organizado, né? Não tinha documento, não tinha ata, o síndico era de boca, então estava tudo ilegal, estava tudo fora do padrão que se exigia na época, né? Que hoje já está até reformulado, já tem mais leis específicas, está bagunçado. Então, assim, ou a gente, na diretoria da época, 3 diretorias anteriores, que foi a primeira da gente, né? Assumia e colocava tudo em ordem, ou a gente ia ficar na bagunça como eles, e qualquer problema que tivesse com o condomínio ele não estava respaldado de forma legal para responder com o condomínio. Então, assim, o nosso patrimônio estava simplesmente jogado lá nos escombros, né? Aí a gente Entendi. assumiu, organizou documentação, Receita Federal, CNPJ, funcionário, todos os funcionários estavam de forma irregular. A gente teve que legalizar todo mundo, botar para fora alguns, contratar outros, dividir as funções de acordo com o que a legislação da época colocava, né? Porque os condomínios têm os funcionários é categoria diferenciada, e a gente teve que organizar tudo. Então, assim, foi meio que, ou eu faria isso, ou então eu tinha que vender minha anuidade e sair correndo de lá. Entendi. Então, foi Então mais foi ou mais menos assim isso para que aconteceu. organizar o Né? local onde Esse foi o vocês motivo moravam. de eu me tornar síndico lá. Entendi. E assim, esse tempo que o Sim, senhor está sim. só é Ou síndico fazia isso, ou então eu ia vender o apartamento pelo preço de banana. Entendi. O senhor é síndico há quanto tempo? Mulher de Deus, que estão me empurrando já a terceira gestão. Essa gestão não fui nem para a Assembleia e foram me buscar lá em casa, assim, para participar, botaram o e-mail, fizeram ela online lá e teve que Uhum. entrar de todo jeito. Então, uma gestão é o quê? 2 anos? Ou é um ano? São 2 anos. 2 anos. Então, você São está aí dois pelo anos. menos 6 anos, né? 6 anos. Eu estou Seis no anos. 5º ano, falta só mais um. Entendi. E desses 6 anos, 5 anos, na verdade, aí de síndico, quais foram as principais dificuldades que o senhor enfrentou? Meu Jesus. Muitas, né? As piores dificuldades foi nos 3 primeiros anos, porque assim, os 3 primeiros anos só foi para organizar. Só para você ter ideia, no primeiro mês que eu assumi, eu recebi a notificação da CAGES dizendo que ia tampar o esgoto. O débito era uns R$ 218 mil. O condomínio não tinha em caixa nem 3, nem para pagar 2 funcionários ele tinha. Estava defasado a taxa condominial de 2011 a 2014. Então, assim, eu tive que fazer um bocado de coisa às pressas. Assim que eu assumi, já reajustei a taxa em 40%, Uhum. porque imagina aí os moradores 3, 4 anos sem ter reajuste, e um síndico que assume para organizar as coisas, já aumentar 40% da taxa, já chegar com um monte de despesa que existiam, mas que nenhum administrador colocou em pauta, e nem fez pagamento, nem Receita Federal, nem CAGES. A Enel estava pago, mas estava em nome de terceiro, não estava no nome do condomínio. Daí É você mesmo. tira. Então, assim, Realmente. foi, pelo amor de Deus, assim, parecia uma terra sem lei mesmo, assim, parecia um depósito de concreto com gente dentro. Uhum. Né? Mas Tinha conseguiu comunidades resolver, em né, a favela que eram situação? mais organizadas. Não no sentido de moral, mas no sentido De organizacional. Tem organização. povoados que era mais organizado. Mas Uhum. hoje já está tudo legalizado, está tudo direitinho. Que bom. Parabéns pelo trabalho. Não E deixa bota eu te trabalho perguntar nisso, que uma a gente coisa. está indo embora de Foi um novo. trabalho medonho, eu Esse acredito. foi. Foi, E para você ter ideia, no primeiro mês eu fiz 22 boletins de ocorrência. foi No mesmo. primeiro mês. No primeiro mês. Nossa. Foi outro. Até casos de invasões eu tive que resolver lá.
ter casos de invasões. Foi complicado, foi um negócio de... Ou entrava, ou eu vendia o apartamento bem baratinho e saía de lá. Aí Porque eu preferi desvalorizavam, né? organizar, A organização desvaloriza apartamento, com certeza. desvalorizou, graças a Deus. Hoje está diferente. E o senhor é morador, né? Um síndico Sim, morador. sim. Eu sei que existem vantagens e Sim, desvantagens de você ser síndico morador. O que que o senhor acha? Quais são os prós e contras de ser um síndico morador? mulher de Deus, lá, a única vantagem que tem é você ser isento da taxa. Aham. É só. Porque, assim, do restante é só problema. É só problema. É como se você administrasse uma empresa grande, porque lá são 104 unidades, então tem aproximadamente 300 a 400 pessoas morando, de criança a idoso, a adulto, a total, né? Uns 350 a 400 pessoas. Uma empresa, 10, 15 pessoas já dá trabalho a administrar, imagina com desse tanto de É, unidade, com famílias, com cultura diferente, é muito complicado. É muito complicado. realmente. Eu costumo dizer que síndico tem um lugar reservado no céu, porque você Não, juntar tem. várias Eu acho que eu já pessoas, paguei, eu acho que eu já paguei meus pecados já. apagou seus Nesses pecados por 5 anos aqui, né? já. Porque você juntar várias pessoas que pensam diferentes, de cultura diferente, de educações diferentes, né? Realmente é bem difícil lidar com pessoas assim. Então, síndico realmente é um lugarzinho separado do céu, viu? Bem difícil mesmo. E ainda falando da questão de prós e contras a respeito de ser síndico Não, tem. morador, eu acho que também acho que é um ponto positivo você conhecer mais da rotina do condomínio, né? Porque, por exemplo, um síndico profissional, ele não acompanha tanto, ele não sabe quais são as Sim, dificuldades do sim. condomínio, né? Então, eu acho que é um ponto positivo também essa questão do seu morar, porque o senhor tá ali perto, tá observando, e principalmente, tá? O senhor tem um Sim. cuidado maior que é seu, né? Então, o senhor tem É, esse cuidado de zelar. sim, e tem um detalhe aí. E lá só pode ser síndico se for morador e proprietário, por Uhum, conta da cultura que tinha lá, né? Assim, uhum, das situações de irregularidade. Então, assim, por que a gente teve que mudar no regimento? Colocar proprietário e morador. Morador porque está lá dentro. E uhum, proprietário porque, assim, como já estava todo irregular, se colocasse, por exemplo, o inquilino fizesse alguma besteira e fosse embora, daqui que a gente localizasse, conseguisse organizar e responder de forma e colocar a responsabilidade dele de forma judicial, ia dar mais problema do que o homem sendo dono, né? A uhum, pessoa estando lá e ser proprietário de uma unidade. Então, se fosse, em último caso, vendia a unidade, leiloava, fazia alguma coisa e colocava as responsabilidades administrativas em cima do peso da pessoa que tomou algumas atitudes, né? Então, a uhum, gente amarrou essa situação justamente para poder não voltar mais os problemas que tinham antes, né? Então, assim, só pode ser síndico lá quem for proprietário e morador, justamente por conta dessa questão de estar mais perto, de resolver os uhum, problemas. E quem está morando vai querer melhorar, quem é proprietário também quer melhorar. Isso não quer dizer que inquilinos não queiram, mas é uhum. porque lá, infelizmente, vamos dizer assim, a cultura era outra. Então, assim, E não quando você dava é para... morador, você tem um cuidado maior, né? Sim, Você com tem um certeza, cuidado com bem certeza. mais pelo que é seu, né? Então você tem o cuidado de zelar, de Sim, cuidar sim. e deixar as coisas bem organizadas, E realmente. foi esse o motivo de eu ter ficado como síndico, né? Por ter um investimento lá e não querer perder, né? Entendi, entendi. E o senhor, além de síndico, acredito que também tem a sua profissão, né? Sim, sim. Lá eu sou síndico só do condomínio, assim, Uhum, não trabalho na área administrativa porque eu tenho uma empresa também, né? Mas, entendi, assim, lá eu fui empurrado para essa situação por conta mesmo de organizar lá o condomínio, né? entendi. Mas, mulher de Deus, eu não quero levar isso para a profissão, não. Eu estou Não, querendo mas a minha sair já, mas eu pergunta, ainda não consegui. não, mas a minha Não pergunta seria como é que o consegui. senhor concilia a sua vida profissional, né, com a vida de Ah, síndico? Porque a gente sabe que às vezes condomínio o problema é aparece toda difícil. hora, né? Como é que o senhor É faz? Você tem um difícil. Não, horário toda hora. separado? Ou não, esse horário aqui só vou tratar da minha vida pessoal mesmo, Não. profissional, esse horário aqui é só para condomínio, ou é qualquer hora apareceu o problema, tem que resolver? Não, eu sou uma pessoa muito flexível, então, assim, eu Uhum, gosto de conhecer as pessoas. Na verdade, todos os moradores lá eu conheço, todos. uhum, Inclusive aqueles que reclamam de uma formiga passando na parede, daqueles que são mais tolerantes, dos que erram mais, que reclamam mais, que lá uhum, é mais ou menos assim. Então, os que mais reclamam são os que mais fazem coisa errada. Então, assim, como eu conheço todos, então todos eles
é estranho o que eu vou te dizer, não sei se bate com a cultura que vocês estão acostumados, mas assim, cada uma família lá, eu tenho uma forma de tratar, assim, no Ah, tá. sentido de particularidade. Eu Um que é acredito. mais confuseiro, já sei como chegar. Aquele Uhum. mais. Então, assim, eu estudo cada um para saber a situação. Tipo, tem morador que só reclama por reclamar, quando vem reclamar, e depois é que eu vou verificar a história que ele está contando, para saber se é verdade. Porque já teve casos da gente notificar apartamentos de multar, não chegamos a multar, mas a notificar que não era o que a denúncia estava colocando. Então, como a gente Uhum. vai conhecendo os moradores, eu gosto de conhecer para poder saber, ídole, como é a cultura do povo lá, a família, para poder eu me inteirar. Brigas de vizinho que infelizmente acontece, um bota uma coisa no canto, uma planta, um reclamando do outro. Tem deles que não Uhum. tem coragem de conversar um com o outro, aí joga tudo para o síndico, aí o síndico fica de um lado e do Uhum. outro conversando. Então, assim, eu vou verificando, né? Aí eu Uhum. vou tendo esse diferencial. De forma administrativa, o condomínio eu trato de forma igual, administrativa. Mas com relação a famílias, cada um tem uma particularidade e eu tento fazer essa flexibilidade, porque senão você não consegue fazer nada. Não Não, é dá, verdade. né? Eu acho São que cabeças... síndico, o senhor falou e eu puxei logo essa questão. Eu acho que síndico puxa também um pouco de psicólogo, né? É você analisar a Tem, pessoa tem, e as tem, dificuldades dela. E cada um você tem um jeito de tem. tratar e de resolver as coisas, né? Vai parecer estranho, mas tem alguns moradores que tomam café. Não Cafezinho entendi. de tarde, O senhor alguma pode coisa. Eu repetir, vou por favor? conversar. Só que assim, eles vão me contar. é, eu até brinco que é o café com o síndico, né? Ah, Lá. Alguns moradores, assim, quando querem conversar, ei, vem tomar um café aqui. Eu digo, olha, já é um problema, mas quer oferecer o café. Então, aham, aí eu fico brincando e boto no grupo, né? O café com o síndico já. Aí eu converso alguns problemas, e eles vão dando ideias. Aí já teve até essas informalidades aí que a gente vai criando ideias, né, de economizar, de fazer uma assembleia, de colocar uma pauta, do que é uhum, mais prioridade. Então, assim, numa conversa assim, agradável, sair mais ideias legais do que um momento de cobrança, aham, de impor situações, que assim, não é porque uma coisa é legal, que é de obrigação do condomínio, que naquele momento o condomínio tem condições de arcar. Tem uhum. morador que não faz essa medição. Ah, eu quero que pinte a fachada, mas não é simplesmente chegar e pintar. Tem um Uhum. orçamento, tem que verificar, tem Todo um que fazer processo, um né? estudo, ver o que pode, o que não pode, o que o caixa comporta, o que não comporta. Então, tem toda uma situação assim. Diferente do morador que já vem com uma ideia, já vem de uma forma, olha, um procedimento para economizar dinheiro e assim sucessivamente, né? Entendi. E, Sim. e tem alguma situação engraçada, alguma situação inusitada que você tenha passado como síndico, que você queria compartilhar? Meu de Deus, acho que a situação engraçada lá é praticamente todo dia, porque já teve, viu? Assim, de complicado. Tu tira duas aqui, aí tu deixa um pacotinho para mim, viu? Deixa eu ver aqui. Eita, tem muitas. Assim, agora eu não sei o que é, porque tem umas drásticas que ao mesmo tempo passa a ser engraçada, né? Uhum. Uma mulher que riscou o carro e depois foi olhar, o carro era de um visitante dela. Já aconteceu isso. Ela, ela Assim, riscou o foi, carro foi pensando que era de trágico, outra pessoa e, na verdade, era do que era de outra visitante dela. pessoa. Exatamente. Gente que já reclamou também. Uhum. De situações em que os próprios familiares foi que fizeram, autorizaram a entrada, aquela coisa todinha. Abrimos até protocolo e quando foi olhar e verificou era da mesma família. Assim, Uhum. existe essas, e já vem com 5 pedras na mão, tá errado isso, eu não autorizei, tudo quando foi olhar, o filho autorizou, a mãe autorizou, não sei quem entrou, aí assim vai. Então, assim, é bem complicado. Então, é bom mesmo quando vem uma reclamação, que o morador vem para aquela... investigar mesmo, antes de você tomar uma atitude, porque tá aí, ó, a gente já fez notificação em que os próprios moradores do apartamento foi quem causou problema para eles mesmos. Casaram o Né? problema. Começa do carro, o cara estacionou, acho que a mulher não se atentou que era o carro, não sei se era do marido, era do irmão, e ia brigando lá, teve discussão, parece que ela arcou com prejuízo, e foi uma confusão danada. Eu acredito. Teve uma situação também, um Ah, inquilino
teve uma situação também que deu polícia. Um inquilino entregou um apartamento e simplesmente entrou em outro, sem o proprietário saber. Tem um proprietário, Tipo, sabe? entregou o apartamento que morava alugado, aí tinha um desocupado embaixo, simplesmente Ocupou. anoiteceu no apartamento e amanheceu em outro. É coisa assim que a gente acha que só tem em novela, mas lá aconteceu um negócio, eu tive que fazer um boletim de ocorrência, o proprietário teve que ir lá conversar com o Conversar com cara, ele, né? o cara queria dinheiro para sair dentro do apartamento do homem. Nossa! As coisas assim, parece coisa de coisa de gente doida. Uhum. Mas aconteceu também. Aí tivemos que ir para a polícia, fazer BO. Foi uma situação terrível. É Né? bem delicado, Complicado. né? Mas isso foi há uns 4, 5 anos atrás. Já faz um tempo. Hoje está bem diferente, viu? Graças a Deus. Que Tá bom. bem diferente. Agora vamos mudar um pouquinho agora do assunto. Eu queria conversar um pouco sobre pandemia, né? Que é o cenário atual, está bem delicado para todo mundo, né? Eu queria entender quais Sim. foram as dificuldades para vocês nesse momento de pandemia e o que vocês fizeram para evitar a contaminação aí no condomínio de vocês. Pronto. De casos lá tiveram poucos. Uhum. Poucos, assim. Graças a Deus, do condomínio, de toda a família, morreu ninguém. Ninguém se hospitalizou grave, né? Inclusive eu tive, né, também a segunda recontaminação agora em março, Uhum. né? Só fui no hospital, fui minha medicação, voltei no outro dia, ficou tudo de boa. Tem uma pessoa que tinha uma doença pré-existente que passou 2 dias no hospital, mas voltou de boa. O meu inquilino também teve lá, ele passou uns dias no hospital porque ele estava um pós-cirúrgico e pegou a Covid, infelizmente, mas assim, se recuperou no hospital, voltou para casa, graças a Deus está trabalhando. Então, assim, mas tivemos poucos casos, assim, grave, óbito, não tivemos nenhum, graças a Deus, não tivemos nenhuma Bom, perda, graças a isso foi Deus. importante, né? Mais Uhum. de 300 pessoas, não tem nenhum óbito, lá tem idoso, tem criança, tem gente com doença pré-existente. A gente intensificou mais a limpeza mesmo, haja água sanitária e álcool, viu? A Foi mais a questão da limpeza. limpeza, dos voos, Houve mais alguma isso. proibição assim das áreas comuns? Não, sim, de acordo com o que a empresa, a Advance, da própria Loctec também passava os comunicados, então assim, praticamente tudo lá está terceirizado hoje. A única coisa que a gente não tem terceirizado é o síndico, que futuramente eu pretendo, se Deus quiser. Eu espero, antes de eu sair, a gente fazer isso, a terceirização do síndico. E o restante já está tudo terceirizado. Então, as empresas terceirizadas mandam comunicado, a Loctec manda, né, sempre manda aqueles comunicadozinhos da pandemia, então a gente repassava, das áreas comuns, a gente ia de acordo com os decretos mesmo, Os então a gente ia decretos. socializando o decreto. Só que assim, a gente não tomou nenhuma situação extrema de proibir visitante. Claro que tem uns decretos, então assim, a gente, né, tentava ir de Tentava acordo com os conscientizar os decretos, mas moradores, nada né? extremo, né? Uhum. Nada extremo, assim, quando tinha algum caso, a gente comunicava, às vezes o morador, olha, o meu deu positivo, evitem andar nos hall tal, a pessoa, tinha gente, eu mesmo se prontifiquei já, por exemplo, teve um senhor que, por conta que estava muito aumento de casos, e ele morava sozinho, ele deixava o lixozinho dele na porta, e qualquer morador que passasse no hall dele, levava o lixo dele e colocava, para ele não ter esse contato, então, tinha os moradores, assim, de uma forma de sensibilidade, deu uma melhorada nisso aí. Aí agora já está mais tranquilo, né? Mais Mas a controlado, gente né? tomou Também a precauções vacina assim. está mais liberada, né? No começo é bem complicado, sem vacina, sem nada, mas agora, pelo menos, boa parte da população já tomaram pelo menos a primeira dose, né? Exatamente. Mas olha que muita gente está procurando salão de eventos para fazer festa, mas a gente não liberou ainda. Mas tem. É mesmo. O povo é festeiro. Eu vou até ficar calado também, porque eu gosto, mas a gente tem que maneirar um Que o pouquinho. momento está Maneirar um pedindo pouquinho. um pouquinho mais de cautela, né? E o condomínio, como foi a decisão do Exatamente. condomínio para Mas a migrar gente para a portaria? não fugiu dos padrões normais. Entendi. E como é que foi aí a decisão de vocês de migrar da portaria presencial para a portaria remota? Qual foi o fator de decisão para essa mudança? Pronto. Né? Como eu vou pegar o enganche daquelas primeiras perguntas Certo. que foi do que me levou a ser síndico, né? Uhum. Quando eu assumi que eu aumentei em 40% a taxa do condomínio, por conta de defasagem de despesas, então, aí a gente teve outro reajuste, que aumentou uns 15%. Quando a gente foi
organizando, que já está com 3 anos que não tem reajuste já, 3 anos agora que não tem reajuste, e a gente já está estudando para esse caso também. Então, assim, as despesas aumentaram muito agora, da volta terminou, está se normalizando da pandemia, as coisas estão tudo aumentando, serviço e tudo. A água, a energia aumentou bruscamente também, né? A mão de obra também, material de limpeza e assim sucessivamente. Então, já requer um estudo para essa situação. Aí, fazendo as contas, eu digo assim, ou é isso ou reajuste. Então, foi meio que uma saída temporária para dar uma equilibrada no caixa que já está desorganizado, não desorganizado, mas já está desequilibrando, em que a gente já vai estar estudando situações para equilibrar novamente. Tá complicado, já está complicado para a gente já. Então, a gente já está com a Assembleia, com o edital pronto para fazer reformas de fachada, para colocar as prioridades que a gente colocou há 2 anos atrás, que a gente fez só a metade, né, por conta da terceirização também ajudou, né, na portaria, a dispensa de alguns funcionários para poder fazer caixa. Não deu para fazer muita coisa, mas deu para dar equilibrada, e ficamos aí quase 2 anos sem reajuste, né? Então, deu para segurar os 2 anos de pandemia a gente não teve reajuste, o ano retrasado não teve, na verdade, 3 anos agora em maio vai ter e não teve reajuste, mas a gente já está se organizando para isso, infelizmente. E nessa pandemia, chega um ponto que essa diferença... A pandemia aumentou a inadimplência? Aumentou. Aumentou, né? Porque muita gente, Aumentou. Principalmente na época do lockdown, né? Aumentou. O número de cortes de energia aumentou também. A gente já chegou lá de 5% a 6% das unidades está com um corte de energia, né? Aumentou bastante, questão de condições mesmo. Do condomínio, eu acredito que a inadimplência hoje está em 32% a 38%, ela varia aí nessa porcentagem. Só que, assim, como lá nós temos a garantia de receita, então, para o condomínio contábil, a gente está recebendo integral. Só que esse passivo fica para a empresa, e a empresa vai trabalhando e a gente vai só vendo essa questão documental para entrar de forma judicial, né, junto com a empresa, né? Mas a gente recebe a receita integral. Mas, apesar disso, já está já está equilibrado. Por exemplo, o que a gente economizou de portaria eletrônica para funcionário, a gente equilibrou as contas do condomínio, e o pouquinho que foi sobrando, a gente foi fazendo algumas melhorias, né? Como algumas pinturas, pavimentação, pagou as contas que estavam atrasadas, renegociou outras, e está organizando. Mas agora já precisa, com urgência, fazer uma assembleia e colocar as contas equilibradas de novo, que já está saindo do equilíbrio. Né? Entendi. Tá. E voltando aqui para o processo de migração para a portaria remota, a gente sabe que tudo que é novo gera um certo receio, né? Então, eu imagino que no começo houveram algumas resistências para esse novo sistema. Eu queria entender como foi esse processo, quais foram as principais dificuldades, quais eram as resistências dos moradores e como foi esse processo de adaptação, como é que está hoje, os moradores já estão bem adaptados, se eles ainda têm alguma dificuldade, como é que está hoje a questão dos moradores com o sistema da portaria? Por incrível que pareça, até a data de hoje a gente ainda tem resistência. É mesmo. Inclusive, alguns moradores tentaram até pleitear voltar à portaria presencial, né? Presencial. Porque, assim, por conta da cultura de lá, e o jeitinho brasileiro, do porteiro, daquela situação, e na portaria eletrônica, por mais que a pessoa ache que fica menos seguro, mas por ela ter regras, e cada regra dessa que ela infringe tem como a gente identificar e tem como a gente punir o morador por isso, diferente do porteiro. Né? Porque o porteiro ele omite algumas informações de morador, acaba não tendo aquele atendimento igualitário como a portaria eletrônica tem. Então, assim, a portaria eletrônica ganha nesse quesito de segurança, que muitos interpretam como aparentemente acha que não tem, mas tem. A sensação de segurança para a gente é melhor. Apesar de não ter uma pessoa física lá, mas a sensação de segurança melhorou. Então, isso porque foi um ponto tem essa rigidez dos procedimentos, né? A gente que lida muito com condomínio, a gente já pegou algumas situações.
E olha que tem atendente de vocês que quando atende lá, assim, são super educados, né? Uhum. Mas, assim, tem umas, assim, segura mesmo, assim, muito bem, assim que tem que ser mesmo. Porque, assim, o morador estando errado, por ele achar que ele é morador, ele pode errar. E não é Uhum. assim. Por ele Ele ser pode fazer o que ele morador, ele tem quiser, que né? puxar a responsabilidade para ele, que ele tem que errar menos. Uhum. Exatamente. Acha que é morador, eu estou no meu direito, eu vou entrar. Não, mas se ele infringir as regras, ele vai ser notificado, vai ser multado, aí o bolso é quem vai dizer a situação dele, né? Uhum. Aí a questão da financeira, né, que a gente colocou, então, assim, nós não vemos viabilidade para mudar para a portaria presencial, não. Né? A gente pretende ficar com essa modalidade de portaria, só que, assim, tentando ir melhorando a nossa estrutura Uhum. e vendo de acordo com a cultura. A gente até já teve uma reunião com a Loctec antes, assim, um balanço dos pontos positivos e negativos do que poderia melhorar, um Uhum. problema de internet que a gente teve lá por conta da No região. Então, começo, eu a gente lembro. está tentando acumular para a gente melhorar essa questão de serviço, né? Entendi. Mas a gente pretende segurar o tranco. Não, não, Tá. não dá, não. Até porque, além do reajuste que a gente teria ter, a gente teria que reajustar um valor maior, fora o que já está previsto, né, para suprir essa necessidade de portaria. Entendi. Para fechar agora, só queria, resumindo tudo, o senhor se sente satisfeito com o serviço da Loctec e o que é que mais agrada o senhor no serviço da Loctec? Certo. O atendimento é bom, isso é importante, e assim, porque assim, eu analiso, às vezes eu estou perto ali, eu vejo o morador entrando e saindo, eu vejo o atendimento, Uhum. da entrada e saída de entregas, isso é importante. A sensação de segurança, por ser uma empresa grande, né, assim, com diferenças, mais que a gente precisou 5 empresas, então ela está num porte bom, Uhum. de infraestrutura também, então, assim, dá para a gente ter essa sensação de confiança maior de Uhum. serviço. São pessoas que estão. A empresa é aberta às nossas dificuldades, o que a gente tem de demanda, a gente coloca. Eles não deixam de responder, isso é importante. Por mais que sejam besteira de um morador, eles mandam, respondem no e-mail, não deixam uma solicitação em aberto. Então, assim, não deixa sem, por mais que não solucione ela ali de forma imediata, mas não deixa a gente sem resposta. Em E isso é resposta. muito bom, porque assim se passa a confiança de dizer assim, nossa, assim, eles são os nossos clientes, não só a questão contratual está ali, mas olha o que dá para resolver, vamos verificar, não deixa de ser atendido. Nenhum momento que a gente precisou, que teve algum problema, a gente deixou de ter assistência, né? Uhum. Então, assim, isso foi bom. Tem alguns problemas, como teve de internet, alguma falha, alguma coisa, mas foi corrigido. São erros que acontecem que a gente vai pontuando, a gente vai verificando. Nisso a gente passa para o morador também, quando ele acha que demora, quando tem algum problema, quando cai uma internet, quando vê uma situação. Então, Uhum. a gente que o morador fale, ligue para a Lotec, abra um chamado, porque aí vocês vão ver onde é que está alguns defeitos e vendo quais nossas demandas e o que é que a gente está precisando, o que é que está mais em déficit, o que é que está precisando. Então, assim, Uhum. em geral, assim, tá bom, tá bom. Né? Bacana. O que precisa, o atendimento tá bom. A dificuldade que a gente teve maior lá foi por essa questão da internet, A né? internet. Da internet. Uhum. Mas parece que eles deram uma melhorada lá, mudaram um provedor e Isso. já Foi, a gente mas alterou o provedor. Não, exatamente. Porque o mais excelente. importante é, você tem um problema, apresentou um problema, então, assim, por mais que não resolva de forma imediata, mas já lhe dá uma resposta e vai tentando procurar melhorar, né? Não, A claro. Logitech, ela é muito próxima, assim, da administração, né? Eu, como morador também, meu controlezinho, minha tag tá ali, eu nunca tive dificuldade. Então, porque o que acontece, às vezes, da maior reclamação dos moradores com relação à demora, é que, assim, tem a portaria se vira. E ele esquece um pouco de puxar a responsabilidade para ele e dizer, poxa, eu sou morador, está aqui a minha tag, está aqui o meu controle. Se eu quero mais segurança, eu tenho a obrigação de usá-las. Até Uhum. porque no contrato está lá, né? Cada unidade não tem, não é obrigatório o controle, não é obrigatório a tag. Aí eles preferem estar se arriscando lá fora, porque assim pode acontecer uma falta de energia longa, uma escuridão, ou uma falha mecânica, porque ali é motor, um motor daquele que pode travar, e eles, sem a tag dele, sem o controle dele, fica mais complicado.
ele vai ficar lá fora. Então, assim, pode existir um caso assim, extremo, o portão de pedestre postava no incêndio, então quem não estava com seu controle estava com dificuldade de passar na porta. Então, isso demorou de 10 horas da noite até 6 horas da manhã do outro dia. Então, é sempre bom o morador estar precavido dessa situação. Precavido, O tag, tem o aplicativo também. A gente vai ponderando. A gente vai ponderando, porque também não adianta botar a culpa na empresa quando a gente vê que uma parte do morador também. A gente vai fazendo essas imediações aí, pesando, né? Exatamente. Então, com relação a esse atendimento, assim, a gente está satisfeito. Né? Bacana, legal. Tem mais coisa? Não, é isso. Eu queria encerrar o nosso podcast. Primeiro, parabenizando o senhor pelo trabalho. O senhor fez um excelente trabalho. Esse condomínio hoje está mais organizado devido ao trabalho do senhor. E agradecer, né, a sua disponibilidade por compartilhar da experiência aqui com a gente, tá bom? Muito obrigada, seu Tony. Até mais. Nossa, muito obrigado, viu? Obrigada, de E a gente está aqui à disposição. Tá bom, então. Obrigada, viu? Tchau, tchau. Até mais. A Loctec é uma empresa de tecnologia em segurança com mais de 25 anos de tradição em inovação tecnológica no mercado de segurança eletrônica e atuação nacional. Se você ainda não conhece a Loctec, visite nosso website www.locktc.com.br ou visite nossas redes sociais. Estamos sempre a postos para te ajudar a encontrar a melhor solução de tecnologia para suas demandas, com mais segurança, controle e economia.